Olá pessoal, de boa? Estamos de volta aqui no YouTube da CBN Floripa com o CBN Cast, nessa temporada falando de inovação e tecnologia. Perdeu algum episódio? Se inscreve aqui no canal, tem todos os conteúdos, temporadas anteriores, a CBN Floripa em todas as plataformas. Agora a gente fala sobre cidades inteligentes e também ações que envolvem a segurança pública. Como interagir com tecnologia brasileira e a segurança. É o assunto que a gente vai tratar a partir de agora com o Rafael Rabelo, que é gerente executivo de soluções e projetos da Intelbras. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite, Matheus. É sempre um prazer para nós aqui na Intelbras poder falar um pouquinho mais das soluções que a gente leva para o mercado. Imagina, a gente que agradece. E eu queria já entender conceitualmente, né, esse termo cidade inteligente e o que a gente pode aplicar, por exemplo, alguns exemplos práticos do que acontece já hoje no nosso dia a dia. Cidade inteligente é um conceito bastante amplo, né? No passado a gente chamava cidades digitais, que tinha uma associação muito forte à questão de tecnologia. Mais recentemente entendeu-se chamar cidade inteligente porque é um amplo, são pilares maiores do que somente a da tecnologia. Estou falando, por exemplo, gestão pública, governança, meio ambiente, mas eu costumo dizer que a tecnologia ela ajuda ao município a resolver esses problemas, a melhorar a performance, a promover melhor benefício dentro dos serviços públicos para a população. Então, quando a gente fala de tecnologia e cidade inteligente, eu brinco que a gente está conectado diretamente em relação a esses desafios que as cidades enfrentam hoje. E como que a gente pode citar uma cidade e a adaptação dela a esse conceito? Que tipo de desafio um gestor público tem para fazer essa transição? Conversando muito com os gestores públicos pelo Brasil afora, a gente percebe dois grandes desafios que hoje eles trazem muito fortemente. O primeiro é o desafio orçamentário, né? E aí eu falo só do ponto de vista da tecnologia, né? Porque os outros conceitos ali talvez tenham outras soluções, né? Do ponto de vista da tecnologia é um desafio orçamentário muito grande porque pensa numa cidade que tem que escalar do zero, às vezes não tem nenhum tipo de infraestrutura ou de tecnologia envolvida dentro dos desafios urbanos que eles têm ali, para um conceito mais amplo ali de cidade inteligente. Então existe um desafio orçamentário muito forte ali. E o outro desafio que eu enxergo dentro desse desenvolvimento de Smart Cities é a questão da integração das soluções. E eu acho que esse desafio está ligado ao primeiro tópico ali também. Por quê? Os desafios das cidades são muito dinâmicos. Muitas vezes uma Secretaria de Segurança percebe um desafio lá de segurança pública e faz um investimento pautado para essa solução. A Secretaria de Transportes também faz um outro investimento e no final do dia essas soluções não se falam, porque não foram pensadas em conjunto, não foram pensadas no mesmo momento, né? Então, quando eu converso com esses gestores, o que eu indico? Primeiro, um diagnóstico claro da cidade. Vamos entender quais são os principais gargalos, quais são os principais desafios que a cidade tem em relação à infraestrutura, mobilidade, segurança, quais dados que nós temos hoje em relação a esses aspectos. E a partir daí, construir uma visão clara, um planejamento claro para os próximos passos para poder ir escalando e enfrentando o primeiro desafio que eu coloquei para você, né? Então, o gestor público, quando ele vai fazer esse investimento, é muito importante que ele tenha clareza de onde ele está e para onde ele quer estar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de Smart City, uma das portas de entrada é o sistema de segurança. Uhum. Porque se a gente fizer uma pesquisa nos mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil, isso deve aparecer entre os 2, 3 principais gargalos que a população anseia em resolver, né? E quando o gestor faz uma aplicação, um investimento em segurança pública sem pensar numa futura escalabilidade dessa solução, e eu digo uma escalabilidade não só do sistema de câmeras, né? Então, hoje eu contrato ali num processo 50 câmeras, mas amanhã eu posso precisar de 1000, porque a câmera hoje ela não é mais só um sistema de vídeo, né? Ele é um IoT, ela gera vários dados para o município, para o governo do estado. Está conectada, né? Ela está conectada, então, com a inteligência artificial, então ela começa a gerar uma série de informações valiosas para tomadas de decisões para o gestor público, né? Então, ele tem que pensar a escalabilidade desse processo, desse produto, dentro da realidade que ele tem hoje e a possibilidade de integração futura. A Intelbras, por exemplo, ela tem uma solução chamada Defense, onde a gente consegue não só escalar isso a nível de câmeras, então eu posso começar com uma solução de 100 câmeras e no futuro ampliar isso para mais 1000 câmeras, como ela também permite a integração com outras soluções.
um exemplo, semáforos inteligentes para resolver uma questão de mobilidade, a integração entre prédios públicos no controle de acesso, soluções de energia. Então, quando o gestor público faz esse investimento, é muito importante que ele tenha em vista onde ele está e onde ele gostaria de chegar com aquela solução, para que a gente possa ir escalando em camadas e chegar dentro desse conceito de cidade inteligente. Eu acho que esse é um dos principais dicas que eu diria que eu trago para o gestor quando nos procura em relação a como escalar e como transformar a sua cidade numa cidade inteligente enfrentando esses desafios. Daí também entra outro ponto, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre, na questão da segurança pública, quando acontece algo. Poxa, esse ponto aqui da cidade tem muito assalto, furto, vamos aplicar nesse local. E às vezes fica outro atrás porque a gente está reagindo às ações que estão acontecendo. Mas como se antever também uma cidade inteligente, ela pode evitar que esse local chegue a esse ponto também, né? Antes mesmo de acontecer, de fato. Perfeito. Eu sou da época que a gente gravava as imagens em fita cassete. Imagina, né? Então a gente chegava numa central de monitoramento, seja no público ou no privado, e tinha lá o armário cheio de fita gravada, porque tu tinha que armazenar 5, 6, 7 dias ali aquelas imagens, era um desafio gigantesco, né? E essa é a realidade de muito município. Não, evidente, não na fita cassete, já está digitalizado, mas eu estou falando do ponto de vista de câmeras que só geram imagem. Então você imagina o seguinte, tu tem lá o operador com 1000 câmeras olhando, ele olhando e monitorando essas 1000 câmeras que estão aparecendo no vídeo ali para ele, tentando descobrir uma atitude suspeita, evitar uma ocorrência. Isso é muito pouco eficaz na prática. Na prática, isso é muito pouco eficaz. Tem até pesquisas que mostram que o ser humano consegue acompanhar 20 a 30 câmeras ali por um determinado período de tempo, né? Não é eficaz, ele não consegue visualizar. E hoje, com o advento da IA, a gente consegue, da inteligência artificial baseada em vídeo, a gente consegue fazer com que o sistema trabalhe para o operador. Né? Como trabalha para o operador, né? Ele gera essas informações de forma automática. Hoje ele não precisa nem olhar as câmeras, ele precisa tratar só as exceções, que é uma ocorrência, que é uma imagem ali, um furto, alguma coisa que esteja acontecendo ali. O sistema mesmo processa essas informações e salta na tela do operador para que ele possa direcionar as forças públicas, as forças policiais para aquela ação. E é muito interessante, quando a gente fala dessas inteligências artificiais, eu posso citar 3 aqui que são muito utilizadas, né? O que a gente tem levado muito para o mercado e é o que... Com a Intelbras e que os municípios têm buscado a gente também para entender um pouquinho melhor dessas soluções. A primeira é a biometria facial, então reconhecimento facial, né? Então pensa numa solução de câmera e software que eu possa fazer uma integração através de um Big Data do Estado com as informações de procurados, de pessoas desaparecidas, né? E essa questão de pessoas desaparecidas é muito interessante. A gente utiliza essa solução também para eventos privados. Tem um parceiro nosso que as pessoas acreditam que muitas vezes que é só para procurados da justiça, mas não, ela resolve outras dores do município. E teve um caso que é real, tá? A gente teve um evento que a gente participou junto com um parceiro nosso e uma criança desapareceu no evento. Mais de 5.000 pessoas, um evento gigantesco. Os pais desesperados. Não sei se você tem filho, eu tenho. Imagino não, como... Ainda não. Eu tenho essa empatia ali. Eu falei, meu Deus do céu, imagina como que estaria meu coração ali naquele momento. E ele traz a foto da criança. Ó, tem essa foto. A gente joga no sistema, em poucos segundos ele descobre onde a criança está por essa análise inteligente. Maravilha, né? Então, o reconhecimento facial ele vem ajudando muito as forças policiais a direcionar de forma assertiva o efetivo policial, que muitas vezes não atende a totalidade do município, né? Então, eu preciso escolher ali onde direcionar, sendo mais eficaz. Uma outra solução que a Intelbras leva para o mercado e que vem ajudando muito as forças públicas é a muralha digital ou cercamento virtual. Dependendo da região do Brasil, eles podem chamar de nomes diferentes, né? Que é o mesmo conceito, só que com placas de veículos. Então, a gente tem câmeras e softwares que conseguem fazer a análise, a leitura da placa e identificar se aquele veículo é furtado, se é uma placa clonada, chegando até, por exemplo, a identificar o veículo carona. Então, pensa o seguinte, a gente identifica, tem um Big Data lá processando essas informações e a gente identifica que toda vez que um veículo é furtado na cidade, um outro veículo passa nas câmeras também, o mesmo veículo. Aí é furtado um veículo em outro canto da cidade e esse outro veículo também passa nas câmeras. O que é isso? É a carona do ladrão. Ele para o carro, o meliante sai e faz um furto do veículo. Aonde a gente tem que agir? É no carro que já foi furtado ou no veículo que está levando o ladrão? Então, quando a gente trabalha com essas soluções, a gente consegue antecipar, inclusive, o crime que está para ocorrer, né? Porque eu vou lá e trabalho nesse veículo carona como exemplo, né? Outro exemplo de tecnologia
falando de inteligência artificial que a gente tem levado aí para o mercado, é a busca forense. Então, o nosso sistema, ele permite, não sei se também já participou de uma situação de um assalto, é uma situação extremamente, tu tá no máximo do estresse, né? Então, tu tem pouca informação, por isso a primeira pergunta que te faz é, qual era a placa do veículo? Imagina, como que a pessoa vai lembrar de tudo isso no momento, né? Não lembra de nada, né? A pessoa não lembra de nada, no máximo ela vai falar que, ó, era um modelo tal do carro e o carro era verde. O começo da placa eu lembro era P, né? Ou então a pessoa estava com um casaco azul. Então a gente tem essa busca forense dentro do nosso sistema, que a gente consegue jogar esses fragmentos dessa informação e ele consegue, dentro de uma área determinada, buscar carros com aquela descrição. Então é um veículo tal, do modelo tal, da cor verde, e a placa começa com P. E aí já joga para o operador ali todas essas informações e o operador consegue verificar o caminho que aquele carro percorreu e identificar se realmente ele participou ou não daquela ocorrência. Então isso ajuda muito as forças policiais a direcionar de fato o efetivo e ser mais preditivo e também corretivo quando ocorre alguma ocorrência nesse sentido. A gente falou sobre os desafios com gestores públicos, né? Mas do ponto de vista da conectividade, vamos lá, tem que implantar um sistema, a gente citou vários exemplos aqui que a Intelbras oferece também, mas a estrutura para a Intelbras trabalhar, ou seja, conexão, Wi-Fi, fibra óptica, enfim, tem uma estrutura que a cidade também tem que entregar, a Intelbras fornece esse serviço, porque também é um desafio, né? Às vezes a gente está falando de uma cidade que não tem essa conectividade, né? E é uma excelente pergunta, porque muitas vezes a gente está pensando na quantidade de câmeras que nós vamos aplicar no município, ou na quantidade de IoTs que a gente quer implementar, e não pensa na infraestrutura. Eu costumo dizer que a infraestrutura de redes é tubos e conexões. A gente não enxerga, né? Uhum. Mas se der problema, é uma dor de cabeça muito grande. Então, ao pensar numa cidade inteligente, é muito importante que a gente pense também numa rede que tenha bastante disponibilidade de serviço, né? E também permita essa escalabilidade. Quando a gente fala de soluções para municípios, a gente vê duas grandes soluções ali que os municípios têm nos procurado e a gente tem ajudado, que primeiro é essa infovia, interligando todos os prédios públicos e toda essa quantidade de IoT, e aqui tem um ponto importante que é a questão da escalabilidade, né? Pensar numa solução híbrida. Quando eu penso em uma solução híbrida, é uma solução onde eu tenha todo o edge computing, ou seja, o processamento de borda e o processamento centralizado, né? Porque se eu trago um processamento só centralizado, onde o meu data center, entre aspas, faz todo o processamento de toda a quantidade de IoT, eu fico com uma rede muito carregada e com dificuldade, com baixa velocidade para a resposta, né? Quando eu trabalho de uma forma mista, eu tenho um processamento mais próximo à borda, tratando esses eventos de forma rápida, com alta latência, alta disponibilidade, e o data center tratando dos dados mais macios, banco de dados, etc., eu consigo escalar isso na linha do tempo. Então, essas infovias, pensando nesse sentido e sempre visando o futuro, né? Os desafios dos municípios hoje são uns, amanhã são diferentes, né? Então, ele tem que pensar sempre para frente. Isso daí é um melhor modelo. E a Intelbras tem soluções, desde a parte de fibra, os passivos, ativos de fibra ótica, toda a parte de suítes gerenciáveis, tanto para a camada de agregação, lá para o processamento em borda, tanto para o data center. Então, isso é uma solução que também que a gente tem levado para o mercado. Uma outra solução que também vai muito na linha de Smart City é o Wi-Fi público, para ambientes públicos, né? Praças, prédios públicos, né? Então, nós temos também uma solução de access points para ambiente externo, onde a gente consegue trazer alta disponibilidade também para esses serviços. E no final do dia, nós estamos falando de inclusão digital. Muitas vezes a população consegue ter acesso a um serviço público, um GovBR da vida, através desse Wi-Fi público. Então, essa é uma solução também que a gente vem levando para os municípios. E a inclusão digital também nesse caso, né? Muita gente, infelizmente, na realidade, né? Não é a realidade, por exemplo, Florianópolis, Santa Catarina, no que é levantado, mas em alguns lugares do país, sim, né? É um desafio e hoje está tudo na palma da mão, né? Até os serviços públicos, eles estão cada vez mais na palma da mão. Então, trazer essa facilidade para o morador, para o cidadão, é importantíssimo. Rafael, e a questão ainda de infraestrutura mais ligado à mobilidade elétrica, que é um assunto que está, assim, casado com cidade inteligente, né? Esse é um grande desafio. Outra questão que já não é mais nem tendência, é uma realidade, né? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu vi um carro elétrico, eu tirava foto e mandava para minha esposa. Olha um Tesla, amor. Hoje não é realidade, é a realidade já, né? No meu condomínio, por exemplo, onde eu moro, já
5, 6 carros elétricos. E existe um gargalo hoje, um desafio hoje da cidade em prover esse tipo de tecnologia. Então, o Brasil tem investido bastante nisso, né? A gente tem percebido alguns movimentos, por exemplo, de parcerias públicos-privadas, onde eles investem em eletropostos, carregadores veiculares elétricos, para poder ter uma receita acessória dentro desse contrato. No final do dia, eu estou dizendo uma economia para o município dentro daquele contrato e uma receita para a iniciativa privada para poder suprir essa necessidade da mobilidade elétrica, que é um desafio grande também e é um dos tópicos principais quando a gente fala de Smart Cities, a mobilidade, né? Cada vez mais a gente vai ver no nosso dia a dia, né? Cada vez mais isso é a realidade, o carro elétrico ele vem crescendo, a gente tem dados que mostram esse desenvolvimento e ainda existe uma infraestrutura ainda bastante deficitária que a gente precisa focar para os próximos anos. Rafael Rabelo, gerente executivo de soluções e projetos da Intelbras, queria agradecer a participação aqui conosco, um bom trabalho a toda a equipe, porque, como citasse, né, o futuro tem bastante desafio pela frente, mas é um caminho sem volta, né? E essa palavra do caminho sem volta a gente tem falado muito nessa temporada do CBN Cast, porque tecnologia e inovação, de fato, né, entrou nessa linha, não tem mais como voltar atrás, né? Não tem para onde correr. Eu que agradeço, Matheus, obrigado pelo convite. E agradecemos também a participação de todos aqui no YouTube da CBN, no CBN Cast. Lembrando, todos os episódios estão disponíveis na playlist, temporadas anteriores, então já aproveito para fazer novamente o convite para se inscrever, ativar o sininho, sempre com conteúdo aqui no YouTube da CBN. Um grande abraço e até a próxima.